Boa tarde, camaradas. Primeiro começar aqui por ajeitar este microfone. Queria começar por saudar todos os presentes e permitam-me uma saudação especial à Adilar Pelica, que é a nossa candidata à presidência da Junta de Odivelas. O trabalho que tenho tido com a Adilar ao longo dos últimos anos, as suas qualidades e competência, dão-me a certeza de que a CDU apresenta para a maior freguesia do nosso concelho uma excelente candidata. E estou seguro que com ela na presidência da Junta, muito mais se pode fazer em prol desta freguesia e do concelho. E é tempo de fazer mais e melhor. A freguesia de Odivelas tem, por assim dizer, o território nevrálgico do nosso concelho. Por isso mesmo, tudo o que aqui se passa e se faz influencia o resto do concelho de Odivelas. Os autarcas da CDU pautam a sua conduta pela verdade. Assumimos sempre a responsabilidade pelas posições que tomamos. Ao contrário de outras forças políticas, desejamos que as posições que tomamos ao longo dos anos sobre os mais diversos problemas do nosso concelho sejam conhecidas e não precisamos de as esconder para poder afirmar que a CDU é a verdadeira alternativa para o governo do município. Esta marca distintiva que muitos tentam ocultar é nossa e constitui o nosso ADN, o ADN da CDU. Muitas vezes afirmamos que sem memória a política se transforma num campo aberto a toda a demagogia. É por isso que a muitos interessa apagá-la, precisamente para que possam apresentar-se com uma narrativa em que as suas responsabilidades não possam ser aferidas pelas populações. Ao contrário, nós na CDU não temos vergonha do nosso passado, que assumimos com orgulho. Para as populações foram sempre claras as nossas posições e para os nossos adversários políticos foram sempre evidentes as matérias em que divergíamos deles. O que confrange e atinge as raias do descaramento é que forças que foram ao longo de todos estes anos a bengala das políticas do PS na Câmara queiram vir agora a apresentar-se como se nada tivessem a ver com isso. Falo-vos, obviamente, da coligação de direita encabeçada pelo PSD. Quem os ouve falar até parece que nunca cá andaram. Mas vamos ao concreto. Quem não se lembra da tentativa de privatização da água? Quem não se lembra da Assembleia Municipal realizada no pavilhão multiusos, na qual, sem o voto favorável do PSD, não teria sido aprovada a privatização? O processo de privatização, como sabemos, acabou por ser derrotado pela luta dos trabalhadores dos SEMAS, pela luta das populações e pela vitória da CDU em Loures. Mas o PSD e o PS não podem lavar as mãos dos 400 mil euros com que posteriormente foi necessário indemnizar os concorrentes à privatização. Olhemos depois para os terrenos do Complexo Desportivo de Porto Pinheiro, aqui na zona central da freguesia de Odivelas e que a Adilar já referiu. Mesmo correndo o risco de me repetir, eu vou-vos ler aqui o que escrevi. O que parece óbvio é que tudo aquilo devia estar acessível à prática desportiva das populações e dos jovens do concelho em especial. O que parece óbvio é que as coletividades locais de índole desportiva deveriam, em conjunto com a Câmara Municipal, gerir e usufruir de todos aqueles terrenos. Aqueles solos são de quem aqui reside e nunca deviam ter sido entregues a uma entidade estranha ao concelho de Odivelas. E que fez o PS? Entregou tudo aquilo ao Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol. Com que contrapartidas, apenas 10 meninos do concelho frequentarem aquelas escolinhas do futebol. Parece incrível, mas é verdade. E que fez o PSD, que agora se apresenta como uma grande alternativa, sabendo que sem o seu voto favorável, tal dislate não passaria na Assembleia Municipal? Pois votou a favor e viabilizou a entrega do complexo desportivo ao Sindicato de Jogadores. Voltamos a afirmar: se a população nos confiar os destinos deste concelho, tudo faremos para que aquele complexo seja devolvido a quem de facto pertence, à população e aos jovens de Odivelas. Consideremos agora o destino dado ao nosso ícone cultural, a Mala Posta, que foi um equipamento de referência na área metropolitana de Lisboa.
O PS, incapaz de assumir as responsabilidades na Câmara, na definição e dinamização de uma política cultural, incapaz de aproveitar as capacidades do Departamento de Cultura, decidiu entregar a gestão da mala posta a privados. Precisava do voto favorável do PSD e não teve dificuldade em obtê-lo. Sem esse voto de bengala do PSD, outro teria sido o destino. Mais uma vez, quem se opôs, a CDU. Na questão estruturante do plano diretor municipal, em que o PS concluiu, sabe-se lá porquê, que Odivelas não é um concelho densamente urbanizado, uma vez mais, foi o PSD que permitiu a sua aprovação. Quando caminhamos a passos largos para ter a maior densidade populacional na área metropolitana de Lisboa, ultrapassando a Amadora, PS e PSD, de braço dado, aprovaram um PDM em que os índices são aumentados e por aí se abriram as portas a mais e mais construção. Quando assim falamos, que fique claro que não estamos a desresponsabilizar o PS, mas sim a afirmar o que é insufismável, isto é, que em questões de fundo e estruturantes, o PSD foi o braço que permitiu a concretização das políticas do PS. Mesmo no presente mandato, em que o PS tem maioria absoluta, é ver e estar atento às votações na Câmara. Quase sempre o PSD subscreve as propostas do PS no que respeita a mais e mais betão no concelho. O exemplo do que se está a passar na entrada norte do metro de Odivelas, aqui na freguesia, é paradigmático. O PS apresenta uma alteração que permite a construção, como a Dilar já referiu, de um hotel de 8 pisos e mais 4 pisos sobre o silo automóvel que nunca funcionou. E o que é que faz o PSD? Mesmo sabendo que o PS não precisa dos votos deles para nada, pois votou a favor. E apenas a CDU, uma vez mais, votou contra. Quando os moradores daquela zona, visivelmente preocupados e com razão, com mais um atentado à sua qualidade de vida, convidaram as forças políticas para uma reunião, nem PS nem PSD se fizeram representar. Uma vez mais, foi a CDU que esteve presente e cara a cara discutiu a questão com os moradores. Não haja... Isto não é fácil. É lá. Não haja dúvidas. Quanto às questões da proliferação no concelho de mais e mais petão, PS e PSD têm as mesmas políticas e são uma espécie de plique e ploque. Um diz mata e o outro diz esfola-se. Como sabem, Odivelas tinha um único lar público que foi encerrado com o beneplácito dos vereadores do PS e do PSD. Eles agora fogem dessa responsabilidade como o diabo da cruz e, todos estes anos decorridos, ainda não encontraram uma solução para o problema. Mas como a minha camarada Maria da Luz lhes recordou ainda na última reunião de Câmara, quando a CDU apresentou uma proposta para que não se viabilizasse o encerramento do lar sem que existisse outro equipamento no concelho para o substituir, na realidade, uma vez mais, PS e PSD deram as mãos para derrotar a proposta da CDU. Vale ainda a pena recordar duas questões: a parceria público-privada e o mosteiro de São Dinis e São Bernardo. Quanto à PPP, considerada por nós como um negócio ruinoso e levando-nos por isso mesmo a uma posição de clara discordância, uma vez mais ela só foi possível porque os votos do PS e PSD se juntaram. Ambos os partidos são responsáveis pelo processo que, apesar de extinto compulsivamente pela Inspeção-Geral de Finanças, custou a mais ao município de Odivelas cerca de 8 milhões de euros. Quanto ao Mosteiro e ao Parque Verde, é uma longa história. Como é sabido, apenas a CDU teve a coragem de apresentar uma proposta global para aquelas áreas. Na campanha eleitoral passada, podemos dizer que após a apresentação das nossas propostas, as outras forças políticas que até aí nada tinham dito, se viram na obrigação de também dizer qualquer coisa sobre o assunto. O PS expôs à pressa uns outdoors a falar num vago Parque Verde e o PSD, através do seu candidato, apareceu nas TVs nacionais
das quais fomos vergonhosamente excluídos, como é costume, a falar de que achava bem uma mistura geracional naquele equipamento. Julgo eu que se referia aos equipamentos de índole social sugeridos pela CDU. Contudo, se estivermos atentos às declarações recentes do PSD, percebe-se que, afinal, as suas discordâncias em relação ao que se está ali a passar nada têm a ver com os equipamentos sociais não previstos, mas sim com questões de outra índole. Mas num concelho com gritantes carências de equipamentos como lares, jardins de infância, creches, centro de dia, não será que essa questão tinha que ser tida em conta na utilização futura a dar àquele equipamento? Importa esclarecer o que é que de facto já avançou neste mandato ali. Na realidade, o que em definitivo chegou para a aprovação à Câmara Municipal foi a entrega ao ISCTE e ao ISCE de extensas zonas daquele edificado numa proporção que inviabiliza outros usos diversos que tínhamos equacionado. Para a PS e pelos vistos para a direita não faz sentido gastar espaço nos equipamentos sociais. Não é esse o entendimento da CDU e, como sabem, batemos-nos por aquilo em que acreditamos até ao fim. Quanto ao Parque Verde Central, ao fim de 4 anos, o PS nada mais conseguiu desenvolver que um estudo prévio. Há uma lentidão no processo do Parque Verde que contrasta com a celeridade dada ao ISCE e ao ISCTE. No essencial, e isto importa registar, a proposta saída do Gabinete de Arquitetura que elaborou o estudo prévio, nessa proposta as utilizações e funções que tínhamos apontado foram consideradas. O que significa que, apesar de não termos todos os meios, temos quadros e gente que nos ajudou a fazer aquela proposta e que não se deve ter enganado nada naquilo que devia ser aquele parque. Uma outra, esperemos só que, eu não posso deixar de dizer isto, esperemos que interesses egoístas não subvertam esses objetivos definidos. Uma outra questão estruturante prende-se com a mais que discutida expansão do metro. É conhecida a nossa posição contra o corte da linha amarela. A obsessão pela linha circular é altamente lesiva para os moradores de Odivelas. Derretendo milhões na linha circular de mais que duvidosa utilidade, era óbvio que para os concelhos limítrofes não existiriam verbas para a construção de um verdadeiro metropolitano. O que sobrou foi um modelo de metro de superfície, diria uma espécie de elétrico rápido, que a ser feito obrigará a múltiplos transbordos e incómodos para os utilizadores. Em Odivelas, intimamente correlacionada com a questão do metro, está a do estacionamento. Na realidade, a freguesia de Odivelas não tem condições para ter um terminal intermodal, pelo que a continuação de uma estação terminal será sempre problemática. A Câmara, gerida pelo PS, apressou-se a deitar foguetes e colocou profusamente outdoors anunciando a expansão da rede metropolitana. Do nosso ponto de vista, é preciso dar particular atenção a 3 questões. Por onde e como vai circular o metro de superfície, como fica compatibilizada a circulação do mesmo com o tráfego rodoviário e pedonal, como se resolvem os problemas de estacionamento e de descongestionamento das avenidas e ruas. Salientamos que um projeto desta envergadura devia estar a ser discutido com outras forças políticas e com a população. Contudo, não é isso que se passa. Vamos manter-nos vigilantes. Há muito para fazer nesta freguesia. Desde logo, ressalta à vista que se torna urgente a requalificação do espaço público, como a Dilar já referiu. Relembramos que obras como a requalificação da Avenida Dom Dinis não teriam sido possíveis se tivesse avançado a privatização dos SEMARs e se não se tivessem constituído os CIMAR. Que privado alinharia em tais investimentos? A avaliar pelas experiências de outros concelhos, a resposta é muito clara: nenhum. É por estes e outros motivos que a CDU continua firme na defesa dos CIMAR e dos serviços públicos. Naturalmente, queríamos apresentar, como é nosso hábito, compromissos sérios sobre o que assumimos fazer caso ganhemos a presidência da Câmara.
No que respeita à requalificação do espaço público, aqui ficam desde já os seguintes compromissos relativos à freguesia de Odivelas. Primeiro, a requalificação da Praça Afonso de Albuquerque no bairro dos Cágados, como a Dilar já referiu, aquilo que eu chamo um bairro mártir e martirizado pelos problemas de estacionamento. Segundo, a requalificação do espaço público junto à Ribeira na zona das Patameiras, dignificando o mesmo e criando zonas de lazer vivas e de descompressão. É preciso dignificar os espaços intercalares. A requalificação das linhas de água e suas margens numa lógica de fruição coletiva, promovendo a acessibilidade às mesmas. A ligação pedonal entre o Parque Maria Lamas e o futuro Parque Verde Central, de modo a facilitar a utilização do mesmo pelos moradores residentes nas zonas mais baixas da freguesia de Odivelas. A elaboração urgente de um plano de reconversão de passeios pedonais, identificando as zonas mais críticas, ou seja, aquelas em que maior número de acidentes provocados por quedas se tem verificado. Iremos igualmente apresentar propostas no que respeita aos problemas de estacionamento. Camaradas, esta intervenção foi longa, eu peço-vos desculpa por isso, mas num quadro em que algumas forças políticas se recusam a assumir as responsabilidades que tiveram no desenvolvimento das políticas do Concelho de Odivelas, pareceu-me essencial, desculpem o termo, pôr os pontos nos is. Queria-vos dizer o seguinte: como todos sabemos, na CDU não contamos com os meios de outdoors, de tanta coisa, de aparecimento nas televisões, de aparecimento nos jornais locais. Não contamos com esses meios. Eu creio que os eleitos da CDU e os apoiantes da CDU têm outra coisa que tapa isso tudo. É que sabemos que temos a razão do nosso lado. E queria-vos pedir um forte empenho nesta campanha da CDU para lhes mostrarmos que, mesmo sem esses meios, conseguimos ter bons resultados. E creio, sinceramente, que Odivelas merecia a nossa política. Ao trabalho, camaradas. Viva a CDU, viva o Concelho de Odivelas, viva a freguesia de Odivelas.